Tem anime que a gente assistiu quando era mais novo, mas só depois de adulto percebe que não tinha entendido nada. E não é porque faltava atenção, é porque ainda faltava vivência. Quando a gente é mais novo, costuma assistir anime buscando ação, personagens marcantes ou cenas impressionantes. Com o tempo, isso muda. As mesmas histórias começam a bater diferente porque agora a gente entende o peso das escolhas, da frustração, da solidão e das expectativas que o mundo joga nas nossas costas. Alguns animes não foram feitos para serem difíceis, mas acabam sendo profundos demais para quem ainda não viveu certas experiências. Eles falam sobre identidade, pressão psicológica, medo de falhar e a sensação constante de não ser suficiente. Tem coisa ali que simplesmente passa batido quando a gente ainda está começando a vida. Neste vídeo, eu separei animes que você só entende de verdade depois de adulto. Obras que não mudaram com o tempo, mas que ganham novas camadas quando assistidas com mais maturidade. A lista começa pelos títulos mais conhecidos e segue até animes que talvez você só consiga apreciar agora, muitos anos depois da primeira vez. Neon Genesis Evangelion é um dos exemplos mais claros de anime que muda completamente de significado conforme a gente cresce. À primeira vista, ele parece girar em torno de batalhas entre robôs gigantes e criaturas misteriosas conhecidas como anjos. Mas Evangelion nunca foi realmente sobre isso. A história acompanha Shinji Ikari, um adolescente colocado em uma posição absurda de responsabilidade, obrigado a pilotar um mecha para salvar a humanidade enquanto mal consegue lidar com os próprios sentimentos. O anime constrói sua narrativa explorando rejeição, abandono, medo de se conectar com outras pessoas e a constante sensação de não ser suficiente. Quando somos mais novos, Shinji pode parecer apenas fraco ou indeciso. Depois de adulto, fica claro que ele é alguém emocionalmente quebrado, tentando sobreviver em um ambiente que exige demais e oferece pouco em troca. Evangelion só funciona plenamente quando a gente entende o peso da cobrança, da expectativa alheia e da dificuldade de se aceitar. É um anime desconfortável, denso e muitas vezes difícil de assistir, justamente porque fala de coisas que ninguém ensina como lidar. Akira é outro clássico que impressiona logo de cara pelo visual, mas revela sua verdadeira força quando visto com mais maturidade. Ambientado em uma Neo-Tóquio caótica, o filme acompanha um grupo de jovens tentando sobreviver em meio à violência, corrupção e um sistema completamente fora de controle. A história gira em torno de Tetsuo, um adolescente comum que, ao adquirir poderes imensos, começa a perder o controle não só das próprias habilidades, mas também da própria identidade. Akira fala sobre frustração, inveja, ressentimento e a sensação de insignificância em um mundo que não oferece futuro. Quando assistimos mais jovens, o impacto vem da animação, da trilha sonora e do caos visual. Depois de adulto, o que pesa é a crítica social. Um sistema que abandona pessoas, cria monstros e depois finge não entender como tudo saiu do controle. Akira não é apenas um marco do anime, mas uma obra que questiona o que acontece quando alguém emocionalmente instável recebe poder demais em um mundo que já está quebrado. Ghost in the Shell é um anime que sempre foi tratado como algo complexo, mas que só revela seu verdadeiro peso quando assistido com maturidade. A história se passa em um futuro onde tecnologia, inteligência artificial e seres humanos estão tão misturados que a própria noção de identidade começa a se desfazer. Acompanhamos Motoko Kusanagi, uma agente cibernética que lidera investigações envolvendo crimes tecnológicos e ameaças invisíveis. No entanto, por trás das missões e da estética futurista, o anime constrói uma pergunta constante: o que define quem somos quando quase tudo em nós pode ser substituído? Quando assistimos mais novos, Ghost in the Shell pode parecer frio, distante ou excessivamente técnico. Depois de adulto, fica claro que a obra fala sobre solidão, pertencimento e a angústia de existir em um mundo onde o corpo é descartável e a mente pode ser manipulada. A Major está sempre cercada de pessoas e sistemas, mas raramente parece realmente conectada a algo. Esse sentimento de estar presente e, ao mesmo tempo, deslocado é algo que muita gente só começa a entender com o tempo. Ghost in the Shell não entrega respostas confortáveis. Ele apenas expõe o vazio que surge quando a tecnologia avança mais rápido do que nossa capacidade de entender quem somos. Cowboy Bebop é um anime que muita gente lembra pelo estilo, pela trilha sonora marcante e pelo clima de aventura espacial. Mas, por trás dessa estética descolada, existe uma das histórias mais melancólicas e adultas já feitas no anime. A trama acompanha um grupo de caçadores de recompensa vagando pelo espaço, especialmente Spike Spiegel, um homem que vive como se não tivesse futuro. Aos poucos, o anime deixa claro que cada personagem carrega um passado que nunca conseguiu resolver completamente. Quando somos mais novos, Cowboy Bebop parece episódico e até leve. Depois de adulto, fica evidente que a série fala sobre estagnação,
arrependimento e a dificuldade de seguir em frente. Spike não está apenas fugindo da lei ou de inimigos antigos, mas de decisões que nunca teve coragem de encarar. Com o tempo, fica claro que Cowboy Bebop não é sobre caçar recompensas, mas sobre pessoas presas a versões antigas de si mesmas. Todos seguem em movimento, mudam de lugar, mas emocionalmente continuam no mesmo ponto. É um retrato silencioso de como o passado pode se tornar um peso quando a gente não consegue encerrá-lo. Shurato é um anime que muita gente lembra apenas pelas batalhas, pelas armaduras e pela mitologia inspirada em divindades orientais. Quando somos mais novos, ele funciona como um anime de ação direto, cheio de confrontos intensos e rivalidades marcantes. Mas revendo Shurato depois de adulto, a história ganha um peso bem diferente. O anime acompanha Shurato Hidaka, um jovem lançado em um conflito onde destino, sacrifício e lealdade caminham juntos. Ao longo da narrativa, ele é forçado a enfrentar escolhas que não permitem volta e a lidar com perdas que mudam completamente sua visão de mundo. O ponto central da história não está apenas na luta entre o bem e o mal, mas no rompimento de laços importantes. A relação entre Shurato e seu maior rival, que já foi seu melhor amigo, se transforma em um dos elementos mais trágicos da trama. Assistindo com mais maturidade, fica claro que o anime fala sobre como crescer também significa aceitar que nem todas as amizades sobrevivem quando caminhos opostos precisam ser escolhidos. Shurato trata de responsabilidades impostas cedo demais, expectativas que não escolhemos carregar e da dor de perceber que algumas decisões moldam quem nos tornamos para sempre. É um anime que parecia simples na infância, mas que revela um tom bem mais melancólico quando revisitado com outros olhos. Esses foram alguns dos animes que você só entende de verdade depois de adulto. Histórias que continuam exatamente as mesmas, mas que mudam completamente dependendo de quem está assistindo. O curioso é perceber que esses animes sempre falaram sobre essas questões. A diferença é que agora a gente tem repertório emocional suficiente para entender o que antes parecia apenas confuso ou exagerado. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. De verdade! E se você já deixou o like lá no começo, isso ajuda demais o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena continuar sendo feito. Aqui no Dinastia Animes tem vários outros vídeos que você provavelmente vai curtir, especialmente se gosta de animes clássicos, listas comentadas e histórias que ganham novos significados com o tempo. Agora me conta nos comentários. Qual desses animes mudou completamente para você depois de adulto? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no Dinastia Animes e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E fica tranquilo, o próximo vídeo não vai te deixar questionando todas as suas escolhas de vida. Ou talvez deixe. Mas aí já não é mais culpa minha.